hoje, o meu desejo é o de falar com vocês sobre o espírito do cristianismo, o que é o cristianismo, à luz do tema oração. Certamente eu vou falar sobre oração, mas a minha intenção é de usar o tratamento que o Evangelho dá ao tema oração para que nós conheçamos o próprio Evangelho. Qual é a minha meta? Que nessa exposição da palavra de Deus nós tenhamos um contato com a beleza do Evangelho e que essa beleza nos encante, nos fascine, aprofunde a nossa fidelidade a Deus. Então, para isso, eu quero chamar a atenção de vocês para o texto que se encontra no Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus, capítulo 6, verso 5. Todos acharam? Então diz assim a Bíblia: e quando orardes, essa é uma questão de fundamental importância. O homem se aproximando do seu Criador. O que o Evangelho tem a falar sobre esta forma de o homem se relacionar com Deus? E quando orardes, aqui é o Senhor Jesus lançando luz sobre esse tema central, a relação do homem com o seu Criador através da oração. O que me chama a atenção nessa passagem é o fato, repito, de o tratamento que o Senhor Jesus dá ao tema revelar a essência e, consequentemente, a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Então, pessoas podem ter envolvimento com a religião, visando alcançar visibilidade, por entenderem que serem vistas como profundamente espirituais lhes traz alguma espécie de benefício. O Senhor Jesus detectou, portanto, esta patologia na vida espiritual de número incontável de pessoas em Israel, no Israel do seu tempo. Pessoas que oravam com o propósito de serem vistas e ouvidas pelos homens. Então, aqui está o texto dizendo: porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Há uma recompensa para a vida de oração. E o Senhor Jesus fala da espécie de recompensa que é recebida por aquele que se envolve com religião sem o sincero propósito de glorificar a Deus, que pratica os exercícios espirituais sem o verdadeiro desejo de ter contato delicioso com a luz, conforme diz o antigo hino. A recompensa já foi recebida, essas pessoas gozarão de um alto status na sinagoga, no templo, na sociedade de alma religiosa na qual vivem. Já receberam a recompensa. Então, com isso, o Senhor Jesus está chamando a nossa atenção para este fato, de que a aproximação de Deus através da oração, ou qualquer outra espécie de relação da criatura com o Criador, deve ter como meta a glória de Deus, a comunhão com Deus, o prazer de estar em sua presença e fazê-lo sorrir. Não sereis como os hipócritas. Então aqui ele está falando da
corrupção da religião dentro do judaísmo. Algo que pode acontecer num lugar como esse, de pessoas se aproximarem de uma igreja como essa, na perspectiva de viabilizarem os seus interesses pessoais. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E aqui o Senhor Jesus chama a nossa atenção para este fato, para essa bênção da vida que pode acontecer de você ser acometido por esse desejo de orar. Eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pode acontecer, portanto, de no meio do dia, você ser tomado por uma saudade de Deus, pelo desejo de estar em sua presença, pelo simples prazer de cultuar ser tão amável. Pode ser que debaixo do peso esmagador das suas necessidades, você também seja conduzido a procurar a sua face. E o que fazer nessas horas? Como administrar essa bênção? Porque, gente, é uma bênção ser objeto dessa influência, receber esses impulsos, experimentar essa pressão sobre o espírito. Se essa tem sido a sua experiência, deixe-me lhe dizer uma coisa: você está recebendo da parte de Deus uma grande evidência de que você é amado, amado com amor eterno, amor eletivo, que você é filho do Deus Altíssimo. O Espírito Santo está atuando no seu coração e movendo a orar. Agora, como administrar bem essa bênção preciosa, o desejo de estar em comunhão com Deus? O Senhor Jesus diz: a primeira coisa, procure se isolar. Entra no teu quarto. É bem verdade que esse entra no teu quarto tem íntima relação com aquilo que ele havia acabado de dizer. Que você não seja conhecido como um homem que ora apenas através das orações que você faz em voz alta no templo. Que suas orações sejam, acima de tudo, ouvidas no céu. E de que maneira? Através da busca consciente por momentos de solitude na presença de Deus. Entra no teu quarto e fechada a porta. O que significa, portanto, o desejo de estar na presença de Deus. Meu pai, como é que eu poderia comunicar isso da melhor forma possível? Porque isso aqui é um tesouro. Veio o desejo. Isso é um milagre. No mundo em que bilhões estão fazendo pouco caso de Deus, você é acometido por esse sentimento, por essa saudade dos altares de Deus. Você é levado a dizer: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, mas eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Isso é graça pura. É Deus o chamando para aquele convívio íntimo. Então, o que você deve fazer nessa hora? Buscar a solitude, se livrar de tudo aquilo que possa impedi-lo de tirar o maior proveito possível deste tempo de comunhão com Deus, em resposta ao seu doce e amoroso chamado.
entra no teu quarto e fechada a porta. Não há a mínima dúvida que a nossa superficialidade, e talvez você esteja perguntando, mas como é que você sabe disso? Eu sou aficionado pelas redes sociais. Eu amo essa história de Twitter, Facebook, blog, uso isso a rodo. Tem sido de grande ajuda para o meu ministério. E fico apavorado com o que os evangélicos estão escrevendo. Agora mesmo. Lá no Rio, nós fizemos essa semana uma manifestação Jesuí Charlie, em apoio a toda essa movimentação que está havendo na Europa, que hoje levou 1 milhão de pessoas às ruas de Paris. E isso por causa de uma motivação absolutamente justa. Eu escrevo algo que ofende, que o desagrada, e você então entra no meu ambiente de trabalho e me metralha. Só que nas redes sociais há evangélicos que estão quase justificando o crime praticado por esse movimento jihadista, terrorista muçulmano. É como se fosse o seguinte: ela foi estuprada porque andava de minissaia. Se não andasse de minissaia, ela não teria sofrido o estupro. O que estão dizendo é isso. Se eles não tivessem feito essas charges de mau gosto, para mim, muitas delas de mau gosto mesmo, não teriam morrido. Mas o que pode justificar a interrupção do direito à vida? E evangélicos, então, nas redes sociais, fazendo esse contraponto, dizendo, olha, teve um que eu não sei se é evangélico, mas eu presumo que seja, dizendo o seguinte: já que escreveu, ele tinha que se preparar para as consequências dos seus atos. Mas que isso, gente? Eu tenho que aguardar, então, esse tipo de coisa? É assim que eu quero viver dentro de uma democracia? Pois bem, o ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: quando eu vejo participações como essa dos evangélicos, entre outras que eu poderia mencionar, várias, como durante as eleições, evangélicos que se deixaram dividir por conta de Aécio Neves e Dilma Rousseff. Ora, eu vou perder a comunhão com os meus irmãos em Cristo por causa de Dilma Rousseff e Aécio Neves? Quando eu olho para tudo isso, eu fico a pensar qual é a origem desta superficialidade. E não há dúvida que é a falta disso que nós estamos vendo aqui no texto. Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. A falta de tempo para a nossa alma. A falta de espaço na nossa agenda concedido para o silêncio, para a comunhão com Deus. Isso é uma questão de sobrevivência, você não pode negociar esse tipo de coisa. Deixe-me lhe dizer algo. Isso é da mais profunda importância que eu vou lhe falar agora. A vida cristã é dividida em duas partes: a prática do cristianismo e o preparo para a prática do cristianismo. Uma coisa é você viver o cristianismo, outra coisa é você se preparar para viver o cristianismo. É como um atleta. Eu tenho um sonho ainda de, antes de ficar velho de vez, de pegar minhas ondinhas num lugar aí com os meus filhos. Mas sei que eu vou ter que me preparar. Se eu quero me aventurar a pegar essas ondinhas, hoje eu não tenho a mínima condição. Vou ter que me submeter a um tratamento aí físico, um preparo, parte de musculação, aeróbica e tal, para me preparar para essa façanha, que eu espero que não seja a última onda da minha vida. O mesmo princípio se aplica à vida cristã. Você precisa se preparar para viver o cristianismo. E você se prepara para viver o cristianismo procurando a solitude, entrando no teu quarto,
fechando a porta. Uma das coisas, um dos exercícios mais deliciosos que existem, é você escolher um cantinho, se é que existe esse cantinho na sua casa, mas um cantinho que você possa ali ficar sozinho, com sua Bíblia aberta, e lendo o texto das Sagradas Escrituras em espírito de oração. Como é que isso funciona? Você lê a Bíblia, e a Bíblia pauta a sua oração. A Bíblia oferece o motivo da oração, o conteúdo da súplica. Então você está lendo as Sagradas Escrituras e de repente o Espírito Santo foca o seu olhar em alguma coisa muito especial da Bíblia. Pode ser um pecado que você precisa largar, que tem que confessar. Pode ser um motivo de gratidão, o texto bíblico lembrar a você de uma grande obra que Deus fez na sua vida. Pode ser de uma revelação da bondade, da beleza divina, que o leva, portanto, a adorar a Deus, em razão da revelação da sua formosura. E nessas horas, então, você para tudo. Com a Bíblia aberta, você faz a sua oração e depois retoma a leitura das Sagradas Escrituras. Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E aqui então nós nos deparamos com o que há de mais peculiar ao cristianismo e aquilo que os distingue das demais religiões. O cristão, quando entra no quarto e fecha a porta para orar, ele não procura a presença de Deus, ele procura a presença do Pai, que certamente é Deus eterno, todo-poderoso, perfeito em todos os seus atributos. Mas o Evangelho foi revelado por Jesus Cristo para nos ensinar a chamar Deus de Pai. O Evangelho tem como propósito, finalmente, revelar ao homem um Deus descomplicado, um Deus amoroso, um Deus amável, um Deus doce. Então você entra no seu quarto e fecha a porta, para estar na presença de quem? Para estar na presença de alguém que o ama com o exato amor que um pai tem pelo filho, só que elevado ao infinito. Orarás ao Pai. Então aqui nós estamos vendo o homem despido de qualquer interesse de ostentar espiritualidade. Ninguém o vê, ele está no seu quarto em silêncio. Não há como ele auferir desse tipo de exercício espiritual alguma espécie de status. Ele é movido pelo puro desejo de estar na presença do Pai. E Jesus o estimula a, nessas horas, procurar trazer à sua memória o que ele está de fato fazendo. O que ele está fazendo está em comunhão com o ser amável. Orarás ao Pai. Ao Pai que está em secreto. E aqui nós nos deparamos com uma outra informação que nos é passada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando você fecha a porta, e esse fechar a porta não significa literalmente você entrar no seu quarto, significa você buscar um lugar onde possa estar a sós com Deus. Pode ser na beira de uma praia, pode ser caminhando numa estrada, cercada de árvores, num bosque, num jardim. O importante é você estar a sós com Deus, e ali então você se depara com este ser encantador chamado Pai. É natural que em alguns momentos de oração você fique até em silêncio, em contemplação extasiada, por estar diante do que de mais formoso existe no universo. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Gente, vocês imaginem a existência de um ser que não deva
a sua existência a nada que não seja ele próprio. Até essa linguagem é inadequada. Porque ele é causa não causada, ele existe pela necessidade do seu ser. Não tem início. Você imagine um ser que tem todo o poder, que faz tudo o que quer fazer, que é infinito em inteligência, infinito em sabedoria, infinito em santidade. Pensem num ser que é infinito do ponto de vista espacial, está em todos os lugares do cosmos com todo o seu ser. É de tirar o fôlego. E vocês imaginem esse ser infinito em poder, soberano, a quem ninguém pode resistir, se revelar a você como um ser doce, a quem você pode chamar de pai. Pai. E aí Jesus acrescenta a isso uma outra informação. O Pai que está em secreto. Jesus, com isso, faz com que passemos a viver com um forte senso de transcendência. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é impossível, movido por esse puro desejo de estar na presença do Pai, de você separar tempo para estar aos seus pés e Ele ali não se fazer presente. O seu Pai que está em secreto. O que não significa que necessariamente você sentirá a sua presença. O que ele está dizendo é que quer você sinta, quer não a sua presença, ele estará presente. É impossível que ele não faça. Não apenas por ele ser onipresente, mas acima de tudo, por ele não poder se ocultar de um coração que o busca. Por isso que deixar de orar é um atentado que nós praticamos contra a nossa própria vida. O teu Pai que está em secreto. Vocês imaginem uma pessoa se privando dessa companhia. O Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto. Então, com isso, o Senhor Jesus acrescenta a esse, como é que eu poderia dizer? Acrescenta esse elemento de transcendência, o elemento de pessoalidade, o elemento de interesse pela sua vida. O Pai que está em secreto o vê. Vê as lágrimas sendo derramadas, vê a confissão do seu pecado, a expressão do que o angustia, do que lhe traz medo, vê o seu desejo de ser mais santo, de ser tornado útil nas mãos de Deus. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. As recompensas deste convívio íntimo com Deus são incalculáveis. E o Pai que vê em secreto te recompensará. Como que ele pode recompensar? Ele pode recompensar dando a você direção, ajudando a encontrar solução para problemas crônicos. No momento da oração, concedendo a você palavra de sabedoria. O que significa isso? Uma orientação para que você administre sua vida com inteligência, para a glória de Deus. Nesse momento, ele pode trazer resposta para antigos conflitos.
pode abrir o seu entendimento do Evangelho. Pode fazer com que você obtenha respostas para questões existenciais que para sempre resolverão problemas que o angustiavam. O que essa recompensa pode representar? Pode representar a manifestação pentecostal. Naquele momento, o Pai enviar o Espírito para o Espírito testificar com o teu Espírito que você é filho de Deus. E você ser tomado de alegria indizível e cheia de glória. E esta recompensa pode representar uma visão da sua glória. Dele manifestar a sua formosura. E você ser levado a dizer: te contemplo, ó Pai, na beleza da tua santidade. Irmãos queridos, nesse mundo confuso que sequestrou a nossa alma, nós temos que lutar para firmar o nosso pé nesse ponto. Sobre o que eu estou falando? Não abrirmos mão, em hipótese alguma, deste tempo de comunhão íntima, em solitude com o Pai. Porque se pararmos para examinar tudo que o Senhor Jesus está afirmando nesta passagem, nós chegamos à conclusão que deixar de orar é um crime que cometemos contra a nossa própria alma. Procure somar tudo o que foi falado. Entrarás no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que privilégio, amados irmãos! E como que nós deveríamos ser zelosos por separar tempo em nossas agendas para estar na presença do Pai. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. É uma das declarações mais extraordinárias da Bíblia. Porque o Evangelho inteiro está nesse verso. Jesus, nessa passagem, está falando sobre o tema oração. E orar é mais do que você falar com Deus. Eu fico impressionado como que alguns pastores conseguem usar as redes sociais e os púlpitos da sua igreja para lidarem com a forma esperançosa com que lidam com a espiritualidade pagã. Chegando ao ponto de dizer que pessoas que estão buscando em templos pagãos outros deuses estão em busca do Deus verdadeiro. Se essas pessoas estivessem em busca do Deus verdadeiro, teriam encontrado. Elas estão fugindo do Deus real. E quando você fala em homens que em templos pagãos estão buscando o Deus verdadeiro, procure consultar com um adorador pagão o seu conceito de Deus. E compare-o com o conceito cristão da divindade. E você verá que vocês não estão falando sobre a mesma coisa. E essa passagem avulta essa verdade, tornando-a mais evidente ainda. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
Porque existe uma forma cristã de orar e uma forma pagã de orar. Você pode se aproximar de Deus sem a mediação do Evangelho. Vou falar alguma coisa politicamente incorreta. Das mais difíceis de serem proclamadas, mas que para mim nada mais representa do que corolário do Evangelho de Jesus Cristo. Tentar encontrar Deus sem a mediação do Evangelho é ter um encontro com o diabo. Não tente encontrar Deus sem a revelação do Evangelho, porque você se deparará com um ser fantasmagórico, um ser criado à sua imagem e semelhança. O homem nunca funcionou bem quando o tema foi Deus e a relação do homem com seu Criador. Olhem para todas as culturas que não receberam a luz do Evangelho, e vocês perceberão as formas mais absurdas, desonrosas, derrogatórias da glória de Deus, através das quais o homem supostamente se comparece à presença do Criador. Outro dia eu vim pregar aqui no interior de São Paulo, e passei por uma estrada onde havia vários peregrinos indo para Aparecida do Norte. Vários. Alguns andando descalços, com muletas, sacos nas costas. Eu nunca vou entender o que impede homens ligados a esta igreja de se posicionarem no meio do caminho e pararem a peregrinação para dizerem: será que vocês não entendem que um Deus que pede essa idiotice dos homens não é digno do nosso culto? Que Deus é esse que diz: eu só te abençoo se você andar 500 quilômetros descalço? Não pense que você será ouvido por mim se os seus pés não sangrarem. Esse Deus é o meu diabo. E é isso que o Senhor Jesus está corrigindo nessa passagem. E orando, não useis de vãs repetições, porque foi isso que chamou a atenção dos judeus no passado. Eles faziam uma viagem para um país pagão, para um país que se relacionava com Deus sem a iluminação do Antigo Testamento, e eles se deparavam com pessoas repetindo frases, orando e falando as mesmas palavras, vãs repetições. Por quê? Porque, em razão de não terem a luz do Evangelho, essas pessoas construíram um ídolo chamado Deus, e que exigia delas essas tolices, que as levava a crer que ser atendido numa oração nada mais é do que arrancar as bênçãos das mãos de um Deus relutante em abençoar. Por isso, as vãs repetições: nós não seremos ouvidos se não orarmos muito. Eu fico horrorizado quando eu vejo essa espiritualidade pagã entrando nas igrejas evangélicas do nosso país. Você não pode quebrar a corrente, a bênção só é recebida no monte. Se a vigília for de meia-noite às 5, a reunião de oração for de meia-noite às 5, funciona. Mas se for de 5 à meia-noite, Deus não ouve, porque a bênção vem pela madrugada. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios.
Não, é muito sério o que está sendo falado aqui. Não orem como os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não fazem parte do povo de Israel. E o que caracterizava a vida dos gentios? Os gentios não tinham o Antigo Testamento, a luz da palavra de Deus, a fim de construírem uma teologia que lhes permitisse dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Procurem no paganismo encontrar algo que possa ser comparado ao Salmo 23. Procurem encontrar em nações que não receberam a luz do Evangelho, um homem se dirigindo para Deus nesses termos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Nesse ponto, nós estamos diante de um baita de um desafio. Porque nós nascemos num país profundamente marcado por uma espiritualidade pagã. E que tem como traço da sua cultura a forte presença da corrupção do verdadeiro cristianismo. E não há dúvida que quando nós entramos num ambiente como esse, a probabilidade é grande de trazermos para dentro da igreja as práticas pagãs, a visão de Deus que os nossos pais nos legaram. E o Evangelho vem para dizer justamente isso: não useis de vãs repetições. Em outras palavras, e eu fico muito feliz de poder dizer isso, não pratiquem idiotices na perspectiva de chamar a atenção da divindade. Não rebaixem o seu Deus. Não confundam Deus com o diabo. E orando, não useis de vãs repetições. Não se comportem como gentios. Não venham com suas oferendas. Vocês estão se dirigindo ao Pai. Irmãos, eu não tenho como daqui, da frente, saber onde o orvalho está caindo, onde o orvalho não está caindo. Quem está aqui sobre a operação do Espírito, quem não está. Quem está recebendo essas pérolas e quem as está banalizando. Mas eu confesso a vocês, irmãos, se me perdoem dizer o que eu vou lhes dizer, o que eu gostaria que vocês sentissem o que eu estou sentindo agora, do privilégio de poder falar sobre esse Deus, e de finalmente ter encontrado na vida um Deus amável. Essa declaração, gente, é coisa para abalar o nosso coração, para nos encher de encanto, de assombro, de ações de graça. E orando, não useis de vãs repetições como gentios. Não lidem com Deus de uma tal maneira que quem observa a sua relação com Ele perde o respeito pelo seu Deus. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, vocês imaginem como funciona a cabeça dessa pessoa. Ela se põe de joelhos e está com o relógio ali no chão do seu lado. 5 minutos não vai funcionar. Eu tenho que prolongar essa pressa insuportável por mais 20 minutos, porque caso contrário, eu não posso ter esperança que uma oração de 5 minutos vai funcionar na vida de alguém que espera alcançar alguma coisa da parte de Deus.
Com isso, o que o Evangelho está dizendo é o seguinte: esqueça tudo que você ouviu. Vem ser alfabetizado por Cristo e aprender a conhecer a Deus através da luz do Evangelho, e partindo do pressuposto de que ele é radicalmente diferente de tudo quanto lhe foi ensinado. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. Osmar Antunes, é nossa obrigação como ministros, e aqui eu me dirijo aos líderes de célula, nós temos que firmar o pé contra o paganismo na igreja. Não podemos deixar práticas pagãs determinarem o nosso relacionamento com Deus. Nós mantemos comunhão com um ser gracioso, descomplicado, doce e amável. E repito, que não pede de nós a prática de tolices que inviabilizam as nossas vidas para a gente chamar a atenção da divindade. Não vos assemelheis, pois, a eles. Não há como você não sentir dor ao ver o que a igreja brasileira, setores inteiros da igreja brasileira estão fazendo com o Evangelho. Esse país permaneceu durante centenas de anos nas trevas, privado da luz da palavra de Deus. Práticas de canibalismo. Na Baía de Guanabara, na cidade onde eu moro, havia 2 tribos que praticavam o canibalismo. Na minha vida, gente, eu digo isso porque eu não nasci em lar evangélico. Meu nome é Antônio porque eu nasci no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Minha mãe fez oferenda durante 7 anos por causa do meu nascimento. Sentir cheiro de defumador é me lembrar da minha infância. E o pai de santo comendo a galinha viva, andando em caco de vidro, bebendo cachaça, e minha família sujeita ao horror da escuridão espiritual. E que não me venha antropólogo dizer que eu estou sendo preconceituoso, porque eu conheço os efeitos dessas crenças na vida de uma família. Eu vivi isso. Aí o Evangelho entra, a partir do século XIX no nosso país, dando oportunidade para o nosso querido povo de conhecer a luz. E hoje nós vemos pelas redes de televisão rituais pagãos presentes em cultos evangélicos. Quando eu vejo um evangélico, gente, levando uma rosa para casa, sabe, porque se ele não botar aquela rosa no jarro, em cima da televisão, da geladeira, ele não vai ser abençoado. Tenho vontade de chorar. Irmãos, sempre que uma prática, um hábito espiritual nos for sugerido, em nome de Jesus, que sempre façamos a seguinte pergunta: santo varão, de que texto das Sagradas Escrituras você tirou esse tipo de coisa? Lá na minha igreja, por exemplo, entendo o que eu vou lhes dizer, respeito quem pensa de modo diferente, mas eu não engulo. Pastor, estou abrindo um consultório dentário. O senhor poderia ir lá para ungir a porta? Não conte comigo para isso, eu não tenho fé. Porque se eu chegar à conclusão que se o meu dedo besuntado de óleo não for, e isso é paganismo puro, você não tem mais contato direto com Deus, você precisa do sacerdote.
Isso não é coisa de crente. E que se eu não besuntar o meu dedo, passar na porta do seu consultório, você não será bem-sucedido? Sinceramente, gente. Eu não faço porque eu tenho zelo pelo nome de Deus. Eu não faço porque eu não tenho fé para isso. Eu não faço porque isso é desonroso. Eu não faço porque os meus filhos não precisam dessas baboseiras para terem suas necessidades pessoais atendidas por mim, porque eu os amo. Basta o diálogo entre dois seres que se amam e pensam. Quanto mais complicada é a espiritualidade, mais pagã ela o é. Quanto mais simples, mais próxima do Evangelho de Jesus Cristo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, o corretivo é esse. Deus, o vosso Pai. É a teologia, entendo o que eu vou lhes dizer, é a teologia regulando todo da espiritualidade. É você vendo o culto, as suas práticas, os seus hábitos, a sua forma de viver o cristianismo e fazer a seguinte pergunta: esse meu modo de lidar com a fé é compatível com a glória de Deus, com a sua beleza, com a sua formosura, com aquilo que o Evangelho revela sobre o seu amor? Não vos assemelheis, não se pareçam com eles. Por isso que eu vou lhes dizer, o nosso comportamento sempre será um escândalo para quem não conhece o Evangelho. É um escândalo. Quando a gente recebe o homicida por uma porta como essa, isso para o mundo não cristão é um escândalo. Ele matou um homem, olha agora ele lá. A igreja o aceitando como membro, ele agora está dirigindo célula. Olha, o dia que o não cristão entender, você terá deixado de ser cristão. Nós somos um enigma para o não cristão. O não cristão nunca vai entender a liberdade que temos em Cristo, a justificação pela graça mediante a fé, o perdão irrestrito, perfeito, baseado no sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, a fé descomplicada. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus o vosso Pai. O ponto é esse, é Deus o vosso Pai. Deus o vosso Pai não pode exigir orações quilométricas, sem as quais o homem não será ouvido pelo seu Criador. Ele sabe. Esse é o terceiro verbo encantador que aparece. O quarto verbo, está, vê, recompensa e sabe. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. De posse dessas verdades, nós vamos evitar dois pecados. Porque, em razão de estarmos diante de um ser tão fascinante, nós não vamos cometer o pecado dos que estão do lado de dentro, que supostamente se converteram, que oram para serem vistos. Nós vamos buscar a sua face, porque sem Ele a nossa vida murcha. E por outro lado, em razão desse amor, nós não vamos lidar com Ele como que se, em vez de orar ao Pai Nosso que está nos céus, estivéssemos orando ao diabo. O que eu quero com essa mensagem? Se você me perguntasse agora, onde você quer chegar com isso? Eu penso que você haverá de convir
comigo que a última coisa que você pode dizer que está acontecendo nesse culto é de uma pessoa se colocando de pé para o explorar. Tudo que está sendo feito aqui desde o início tem como objetivo a sua felicidade, o seu bem-estar, que podem ser prejudicados por conta de uma teologia mal formada. E o que eu quero com essa pregação? Motivo número 1, óbvio, que você se torne uma pessoa de oração. Que você transforme em hábito o ato de entrar no quarto, fechar a porta e estar em comunhão com o ser que mais o ama no universo. Então esse é o objetivo número 1. Você firmar o pé nesse ponto. Eu não vou abrir mão da comunhão com Deus. E eu apresento como sugestão de comunhão com Deus uma prática, não é a única, mas que para a minha vida é a mais deliciosa que existe. Ir para o meu quarto com a porta fechada. Bom, isso aqui o que eu vou falar agora é coisa da minha relação com Deus. Amo ardentemente botar as músicas do famoso compositor protestante Johann Sebastian Bach. Eu ouço o dia inteiro. Botar as suas músicas e orar com a minha Bíblia aberta. E deixando a Bíblia pautar a minha oração. Apresentar o conteúdo da minha oração e, ao mesmo tempo, manter esse diálogo em oração com as Sagradas Escrituras. Notem, o inimigo de nossas almas conseguiu criar um modelo de sociedade no qual nós trabalhamos 8, 10, 12, 15 horas por dia, gastamos 4 horas do nosso tempo no trânsito. E na maioria do povo brasileiro, 6 vezes por semana. A gente não tem tempo para a alma. Esse modelo de sociedade foi formado no inferno, porque nos rouba justamente aquilo que dá mais prazer à nossa vida. Os relacionamentos, o tempo para pensar, para meditar, comunhão com Deus. Então, se há alguma coisa nesse mundo confuso, que sequestra a alma, conforme eu acabei de dizer, que você não pode abrir mão, é disso, desse exercício. Então, o objetivo número 1 dessa mensagem é levá-la à oração. Que você esteja agora, no seu lugar, firmando esse compromisso. Senhor, diante daquilo que acabou de ser exposto, eu não posso privar a minha alma de orar. Envia espírito de oração sobre minha vida, e quando o Senhor bater a porta, ajude-me a abri-la, porque o Senhor bate a porta para me chamar para a mesa, a fim de que o Senhor possa cear comigo e eu com o Senhor. O Senhor me chama para o convívio íntimo, então que você não abra mão da oração. E em segundo e último propósito, com essa mensagem, que agora, como eu gostaria que isso estivesse acontecendo, é o que eu peço a Deus que se cumpra. O culto agora está transcorrendo de uma forma bem diferente do culto da manhã. O culto da manhã estava mais pentecostal. O que não significa que o Espírito Santo não esteja operando. E pode ser que eu esteja diante de um auditório que responda com paixão à pregação do Evangelho de uma outra forma. Eu não posso depender da expressão exterior da fé, da emoção espiritual, para avaliar o que se passa no coração das pessoas. Deus me proíbe de fazer análises também intuitivas sobre o estado espiritual das pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte: daqui da frente, eu não sei se está acontecendo um milagre que eu gostaria que se cumprisse nesse culto. Que você aí,
no lugar que está, não precisa levantar as mãos, não precisa cair de joelhos, nem se debulhar em lágrimas, que ao menos você esteja aí no seu lugar, dizendo: que Deus maravilhoso, que evangelho sublime, que maravilha amar, servir e cultuar o Pai de Jesus Cristo. O que eu quero com essa mensagem, em nome do Senhor Jesus, é que você saia daqui para viver a liberdade dos filhos de Deus, e de tão encantado que se tornou, de tão encantado que você veio a se tornar, em razão da revelação da beleza do Evangelho, que você não pense nunca mais na possibilidade de voltar para o seu antigo Senhor. O Evangelho apresentou a você um Deus de amor, a quem você deve adorar em espírito e verdade. Que esta mensagem seja usada para causar encanto pelo Evangelho em seu coração. Foi tudo que eu quis fazer. Jesus, aqui eu concluo. O que eu lhes disse desde o início. A forma como Jesus lida com o tema oração revela o espírito do Evangelho. O Evangelho é isso, é a apresentação de um Deus bom. Diferente de tudo que nós já vimos, de tudo que nós já conhecemos. E que pede que nós nos relacionemos com Ele como homens. E mais do que como homens, como filhos. Que Deus o abençoe muito. Em nome de Jesus, que você saia daqui hoje com espírito de oração no coração, com forte desejo de estar na presença de Deus, e que você saia daqui hoje encantado com o Evangelho. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Amém.